Então, boa noite. A gente começa a aula de exercícios, né? Sobre a lista. O primeiro exercício vai ser, só para discriminar aqui em cima, né? Um exercício da seção 2.3, né? O exercício 20, que ele pede para calcular esse limite, né? Se ele existir. O método convencional, né? Um dos métodos que a gente viu seria dividir, né? O cima embaixo, numerador e denominador, pelo membro de maior potência, né? Então, a ideia, se a gente fosse seguir diretamente isso nesse exercício, seria dividir por t ao cubo em cima e embaixo. Embaixo, o que a gente vê? Se dividir por t ao cubo, vai virar 1 menos 1 sobre t ao cubo. Só que aí, na hora que esse cara for tender a 1, vai dar 0 aqui embaixo. Da mesma forma, né? Se em cima a gente dividiu por t ao cubo, vai dar t menos 1 sobre t ao cubo, que também vai dar 0. Então, nesse exercício específico, né, essa divisão pelo maior grau do polinômio não vai dar certo. Então, uma forma alternativa de fazer ele seria abrir esse numerador e denominador em produtos de polinômios, né, que poderiam se simplificar. É lógico que isso não é uma coisa trivial no primeiro momento, mas que com a prática, né, se vocês verificarem, igual eu fiz mentalmente aqui, que não seria possível aplicar essa parte da divisão, uma próxima tentativa seria isso. Então, a gente poderia transformar esse denominador num produto de t ao quadrado mais 1 com t ao quadrado menos 1, né? Onde esse produto daria t à quarta menos 1, e no denominador a gente teria que procurar, né, algum fator, né, que a gente poderia transformar nesse denominador. Então, uma opção que a gente teria para, né, fazer isso, né, seria, por exemplo, né, escrever ele como sendo t menos 1. Se tiver ruim de enxergar, tá, gente? Vocês comentam aí para mim, ou se estiver garranchado demais, eu apago e tento melhorar. Então, t menos 1, por exemplo. E aí, qual que seria, né, o produto que eu faria de t menos 1 para gerar t ao cubo menos 1, né? Poderia ser uma equação de segundo grau do tipo t ao quadrado mais t mais 1. Né? Existe um método também que a gente poderia dividir, né, esse polinômio por t menos 1 para encontrar esse polinômio da diferença. E tem um método que você pode fazer de tentativa e erro também, lógico. Então, ao fazer essa modificação, eu já começo a ter termos que poderiam ser iguais, né, em cima e embaixo, para simplificar essa expressão. Então, eu já abri esse termo de numerador nesses dois termos, né? E aí eu posso abrir ainda um pouco a mais, porque aqui, ó, se eu tenho t ao quadrado menos 1 igual t à quarta menos 1, eu também posso abrir ele, né, novamente, né, no termo t mais 1 vezes t menos 1, né, que daria também esse produto. Então, ao fazer essa nova abertura, a gente teria t menos 1 aqui, t mais 1, né, que seria esse termo, né, vezes t ao quadrado mais 1 sobre t menos 1 vezes t ao quadrado mais t mais 1. Então, agora a gente consegue ver que dá para cortar, né, o numerador com o denominador, né? A gente pode cortar esse termo dos dois. E agora verificar se a substituição direta no polinômio daria 0, né? Porque aqui, se a gente substituísse em cima e embaixo, daria 0, né? 0 em cima e 0 embaixo. E se a gente aplicasse a ideia de dividir de maior expoente, também daria 0. Mas agora a gente consegue ver que se eu substituir um 1 na minha expressão, eu não vou ter 0 nem em cima, nem embaixo, né? Então, esse limite vai tender ao quê? Substituindo 1 em cima, eu vou ter 2 vezes 1 ao quadrado mais 1, que é 2, dividido por 1 mais 1 mais 1, que seria 3. E aí a resposta desse limite seria 4/3. Tá?
Professor, Então, não daria escutando? para substituir diretamente, nem dividir pelo maior expoente nesse caso. Alguma dúvida? Só uma dúvida aqui. No início você falou que pode dividir pelo expoente de maior número do denominador, correto? Isso. Mas isso aí não é só nos limites que estão tendendo a infinito? Você pode usar, nesse caso aqui que não tende a infinito, não faria diferença, né? Em geral seria nos tendendo a infinito para você zerar um termo, né? Mas muitas vezes dividir pelo o de maior. Porque assim, você dividir em cima e embaixo pelo mesmo termo, você não está alterando o limite, né? Você não está alterando a função, né? Você está só transformando ela de uma forma que talvez seja mais fácil simplificar. Né? Então, eu não sei se seria só nos casos de infinito que poderia fazer isso. Se simplificasse nesse caso, poderia usar também. Né? Mas você tem razão que ele é mais indicado quando é atendendo a infinito para você sumir com um dos termos. Né? Talvez até por isso que não deu para fazer nem a substituição direta, nem essa divisão. Tá? Mas a divisão por qualquer número em cima e embaixo pode ser feita de qualquer forma, assim, em qualquer momento. Né? Vocês estão me ouvindo? Que deu uma ligação aqui, eu não sei se está cortando. Tudo bem? Sim, sim. Posso falar outra pergunta? Posso falar outra Pode, coisa? pode sim. Tem uma questão, eu até falei no Classroom com o senhor, só que eu não consegui explicar muito bem o método que utilizaram. Eu acho que é a questão 21, da seção 2.6. É só abrir ela aqui. Esse já seria por infinito, né? Que poderia entrar essa divisão. Você quer que eu coloque ela aqui ou você quer só tirar a dúvida? Pode colocar aí que eu vou apontando a minha dúvida, que fica até mais fácil. Tá, deixa eu só copiar a questão aqui. 2.6, 21. Nela encontra o limite ou demonstra que não existe. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Vou colocar aqui já que cabe. Então, essa aqui é rapidinho. É a sessão. Peraí, só anotar aqui para ficar organizado. Prontinho, pode perguntar. Então, no caso, quando eu fui fazer essa questão, eu iria abrir esse produto aí em cima, certo? Que está ao quadrado. Uhum. Eu iria abrir ele e depois fazer aquele processo de dividir pelo maior termo do denominador e chegar ao resultado. No caso, antes de eu fazer isso, eu procurei para ver se tinha algum outro método e eu descobri que, tipo, ele já cortou esse mais um em cima, menos um embaixo e esse x, para resumir de uma vez. Que se você Cortou analisar antes aqui, de né? abrir Se o você produto, entendeu o que fizesse. eu quero dizer? É igual que você falou, entendendo a infinito, o método mais tradicional seria dividir pelo maior expoente. E Deu para você, escutar? para essa primeira função do denominador, né? Você teria um x ao quadrado desse primeiro termo com o x ao quadrado do segundo. Então aqui seria um x à quarta, né? Aí você poderia dividir por x à quarta em cima e embaixo, dentro dos próprios quadrados, né? Que aí você viraria x a 2, né? Quando ele fosse entrar aqui dentro, para verificar se simplificaria sem precisar abrir para depois simplificar. Como cada exercício é único, né? Acaba assim, não é um método igual para todos, mas a ideia é vocês tentarem um, não deu certo, tenta outro, e é lógico que com o número de exercícios, uma hora você já tem um feeling melhor do que dá certo. Entendi. Quer que resolve ela então? Não, eu consegui fazer por esse jeito, porque... Tá, aí você dividiu, né? Aqui por x à quarta, o conjunto aqui por x à quarta, né? Entrou aqui dentro como a divisão por x a 2, né? Isso. E aí você conseguiu resolver e achou 4, Deu o não é mesmo isso? resultado. Isso, achei 4. Achei 4, sim. Perfeito. Aí a dúvida era se isso está certo de fazer ou... Sim, porque eu testei outros e deu tudo certo, entendeu? Aí eu fiquei, parece que funciona. Aí eu pensei em perguntar pra ver se pode fazer desse jeito. Pode, você porque fala é muito mais abrindo, curto, entendeu? simplificando em cima e embaixo, ou só abrindo e dividindo pelo maior expoente, não entendi. É porque se eu fosse fazer antes, eu teria aberto esses produtos. Uhum. Eu só cortei esses termos, o mais um, menos um e o x.
sobrando em cima 2x², o x e o x² embaixo. Uhum. Entendeu? Entendi. É só isso mesmo. Perfeito. Deixa eu abrir aqui. Precisa dividir pelo mesmo termo denominador e numerador? Sim, Davi, precisa sim. Porque aí você não está fazendo nada com a função, né? Deixa eu voltar no quadro aqui, né? Igual eu fiz aqui. Para você não fazer nada com a função é isso. Então, se eu dividir aqui meu numerador por x² e meu denominador por x², eu estou, na verdade, multiplicando por 1, né? Na lógica aqui, né? Deixa eu ver se eu rabisco tiro isso aqui. Se eu estou multiplicando aqui por x² e aqui por x², eu estou fazendo uma multiplicação por 1. Ou se eu estou dividindo aqui, né? Que seria a mesma coisa, né? 1 por x² e embaixo por 1 por x², é a mesma coisa. Então você tem que fazer nos dois. Aí, em geral, isso vai gerar um termo, né? Igual ele falou, né? Que vai ter um termo com um número, mais um termo 1 sobre x, mais um termo 1 sobre x². E aí, quando tende a infinito, esses caras vão tender a zero. E aí, os que sobrarem, né? Vão te dar o valor numérico. Que nesse caso aqui, né? Vai dar 4. Isso. Também tenho dúvida na letra B, da questão na 64, na seção 2.6. B da 64. Vamos abrir ela aqui. Peraí, só um minuto. A 64, ela pede... tá. Vou copiar ela toda aqui, que é mais fácil. Essa eu vou abrir um quadro novo aqui. Vocês conseguem ler desse tamanho que tá? Sim. Sim. Seção 2.6. Então, fazendo os gráficos dessas duas na mesma tela, desculpa o Google Grande você precisar tomar x para que seja menor do que 0,1. Aí é aquela estratégia de, né, ir dando zoom, né? As duas são gráficas, tá, gente? Até você chegar nessa distância, né? Aí na letra B, a parte A pode ser resolvida sem usar uma ferramenta gráfica, né? A ideia seria que sim, né? Na parte A, qualquer coisa a gente pode fazer ela depois, né? Na hora que foi feito essa aproximação, né, para y igual a 0,1, o intercept observado foi de 23, mais ou menos 23 numericamente, né? O x para aqui tem essa diferença de 0,1 entre o encontro das duas, né? A gente pode abrir daqui a pouco aqui o GeoGebra e colocar as funções. Mas aí como que a gente poderia resolver isso sem usar uma ferramenta gráfica, né? Então, a ideia seria que E elevado a menos x sobre 10, né, seja menor, né, do que 0,1, né, esse valor, né? Então, fazendo os gráficos desse e desse, né, o quão grande você tem que fazer x para que ele seja menor do que 0,1, exato. Então, aqui, para eu achar o valor de x que satisfaz essa equação, a primeira coisa que pode ser feita é tirar o logaritmo niperiano do lado de cá e, né, do lado de cá. Ao fazer isso, né, vai cair do lado de cá, a gente vai ter menos x sobre 10, e aqui vai ser menor, né, do que ln de 0,1. Então, eu estou pegando a própria expressão, né, e vendo a condição que x satisfaz ela. Então, agora eu posso isolar o meu x, né, ele vai ser igual a menos 10 ln de 0,1. Esse 0,1 aqui, né, a gente pode, se quiser, reescrever ele aqui sobre 1 sobre 10, sem problemas. E aí eu posso reescrever ele aqui agora como sendo menos 10 ln
de 10 elevado a menos 1, né? E o menos daqui, ó, pode vir para o expoente, né? E cancelar com esse daqui, ficando 10 ln de 10, pelas propriedades, né, do logaritmo. E aí 10 ln de 10 vai dar próximo de 23. Então essa seria a forma de fazer ele sem ser numérico. Vocês querem que abra a calculadora gráfica para fazer a parte A? Ou você tinha comentado, agora eu não vi quem perguntou se foi o Davi, foi o Davi. Alguém quer que mostre essa parte A? Ou você tinha conseguido, Davi? E era só essa parte que você queria? Ah, você viu no GeoGebra, perfeito. Então, poderia se fazer sem a parte gráfica, né? Calculando qual que seria o valor que satisfaz isso, né? Qual que é o valor de x para ser menor do que 0,1. Então, acabou encontrando o mesmo valor que observado graficamente. Perfeito. Deixa eu abrir aqui o... Só abrir, perfeito. Deu para entender, né? Tem outros que eu marquei, talvez, que façam a mesma coisa, mas a lógica é a mesma. Eu não sei se eu marquei outro. Deixa eu ver dessa lista. Espera que eu estou fazendo um curso errado aqui. Ó, eu estou à disposição aqui, tá, gente? Eu estou olhando aqui a lista, mas vocês podem ir perguntando aí. Então, a 2.6, deixa eu ver, eu marquei 64 e 66, né? Então, a 66 já é diferente, já, né? A 64 que é única mesmo. Algumas eu marquei só. Professor, Pode perguntar. eu queria que você resolvesse, por favor, a questão 31 da 3.3. Tá, 31 da 3.3. Deixa eu abrir ela aqui. Só um minuto. Ótimo. Peraí. Na questão 31, deixa eu só ler a parte do enunciado aqui, usa a regra do quociente para derivar a função. Ah, não, ele já é a questão própria. Eu achei que ele tivesse uma... Não abri aqui o quadrinho. Então aqui seria... Deixa eu baixar um pouco. (3.3), né? Então ele pede para usar a regra do quociente para derivar essa função e depois simplificar f de x, escrevendo em termos de seno e cosseno, e então encontrar a derivada. Né? Então são duas partes, né? Então a primeira parte da letra A, né, seria fazer essa derivada de x pela regra do quociente. Aí a gente viu que isso se a gente chamar, né, não sei se a gente quer escrever geral aqui, né, mas se eu chamasse isso de uma função, sei lá, g de x, e aqui é um h de x, né, a regra, né, do quociente seria a função h de x, né, vezes a derivada da função g de x, menos g de x vezes a derivada da função h de x, sobre, né, a h de x ao quadrado, né? Já que ele pediu para usar especificamente, seria isso. Então, a gente pegaria termo a termo, né, e faria essa derivada. Eu vou resolvendo. Se tiver algum trecho que vocês não entenderem, vocês me chamem a atenção que a gente tenta abrir eles, tá? Então, primeiro, a própria função h de x, na letra A e B, que você tem dúvida? Sim. Tá. Tem letra C também? Não, né? Tá. Então, h de x é o próprio secante de x, né? Tá aqui. Vezes a derivada de g.
Então, a derivada de 1 vai ser 0. Então, vai ser a derivada de tangente. Se vocês olharem a derivada da tangente, é a secante ao quadrado. Então, aqui vai ficar secante ao quadrado de x, né? A derivada dessa função, né? De 1 dá 0, menos a própria função g de x, que é tangente de x menos 1, vezes a derivada da secante, e a derivada da secante, ela é secante vezes tangente de x. Secante de x vezes tangente de x. Isso tudo dividido. Se tiver ruim a letra aqui, vocês avisam, tá? Dividido pela secante ao quadrado, né, de x. Então, a gente vê que em cima a gente tem secante em todos os termos, né? A gente pode começar colocando, né, a secante de x em evidência. Então, a gente vai ter... Acho que ficou meio pequeno para fazer aqui. Vamos continuar aqui. Então, colocando em evidência a secante de x, o que a gente vai ter? A secante ao quadrado de x, né, o primeiro termo, menos a tangente ao quadrado de x, né, nesse produto, mais a tangente de x. Né? Então, ficou secante ao quadrado, menos a tangente de x ao quadrado, mais a tangente de x. Isso tudo. Se alguém tiver com dúvida nessa passagem daqui para cá, vocês me falam, tá? Ou qualquer outra passagem que eu fizer aqui, não entendi essa derivada. Né? Se for direto numa tabela, eu vou mostrar na tabela para vocês, porque a gente passou por aquele processo de usar um limite para encontrar as derivadas, mas quando vocês estão no capítulo 3, vocês podem usar as tabelas. Vocês não têm que voltar no capítulo 2 e usar o limite, não, tá? Então, aqui seria o secante ao quadrado de x, então já daria para cortar, né, esse cara com esse daqui. E, nesse caso, né, a gente teria que simplificar em cima, e a simplificação desses termos em cima, né, daria, porque eu acho que a secante ao quadrado menos a tangente ao quadrado é igual a 1. Então, ele daria, para simplificar isso, como sendo 1 mais tangente de x sobre a secante de x. Né? Utilizando, né, nesse caso, né, utilizando que a secante ao quadrado de x, né, nesse caso, né, menos a tangente de x é igual a 1. Né? Ou no livro, né, nas tabelas, né, é mais fácil vocês encontrarem que a secante ao quadrado de x é igual a 1 mais a tangente ao quadrado de x. Né? Igual a gente tem lá, né, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, a gente tem essa identidade. Então, substituindo essa identidade, secante ao quadrado menos a tangente ao quadrado é igual a 1, a gente chega nessa resposta final da letra A. Né? 1 mais tangente de x sobre a secante de x. Na letra B, ele pede para simplificar a expressão, escrevemos em termos de seno de x e cosseno de x. Então, a gente vai abrir. Né? Então, a gente tem aqui o f de x, ele é igual a tangente de x, tangente é seno sobre cosseno, então a gente teria seno de x sobre cosseno de x, menos 1 no numerador, e no denominador a gente teria a secante de x, que é 1 sobre cosseno de x. Tá? Então, eu só reescrevi, substituindo. Então, agora a gente pode tirar um mínimo múltiplo comum em cima e ver que quando o cosseno de x passar multiplicando, ele vai cortar com o denominador. Né? Então, seno sobre cosseno, né, tirando o mínimo do cosseno de x, a gente vai ter seno de x menos cosseno de x, né? Então, cosseno de x dividido por 1 vezes isso, tirando o MLC. Então, só essa parte do numerador virou isso, né, tirando o mínimo múltiplo comum, e 1 sobre o cosseno de x vai passar com o cosseno de x multiplicando aqui em cima, né? Todo mundo consegue ver isso? Esse cara passa multiplicando para cá. Então, a gente vai ter que isso vai dar seno de x menos
cosseno de x. Agora a gente pode fazer a derivada disso, né? A derivada não precisa nem ser regra da cadeia, né? Porque a gente tem os dois. Então, a derivada do seno de x é o cosseno de x. E a derivada do cosseno de x é menos seno de x. Com isso, a gente chega na expressão cosseno de x mais seno de x. Que provavelmente, né, a simplificação de 1 mais tangente de x sobre secante de x tem que dar esse mesmo valor. Né? Se a gente até quisesse fazer como exercício, acho que apesar de não ter pedido, né? Se a gente pegar aqui, ó, da parte garranchada aqui que está no final da minha mesa aqui, tá? Parte B, f' de x ficou sendo 1 mais tangente de x sobre secante. Desculpa o garrancho, tá, gente? Que eu estou na bordinha da minha mesa aqui. Isso. Tá meio difícil para... X, isso. Se a gente fosse abrir, né? Essa parte daqui, a gente tem 1 sobre a secante de x, que é o próprio cosseno, né? Mais a tangente de x sobre a secante de x. Né? Então, 1 sobre a secante de x é o próprio cosseno de x, porque a secante é 1 sobre cosseno, e ao abrir aqui, né, a tangente é seno sobre cosseno, vezes 1 sobre... vezes a secante é 1 sobre cosseno, que vai multiplicar em cima o cosseno de x, dando a mesma resposta. Tá? Não chegou a perguntar, eu acho, né? Essa questão não tem letra C ou tem? Até ficou aqui em cima. Ficou. Mostra que para respostas A e B são equivalentes. Se a pessoa só colar ali para ficar completo o Jamboard, falta eu colar a letra C aqui, tá? Aqui, ó. Depois eu vou, além de colocar a aula, eu coloco o Jamboard para vocês consultarem também os exercícios resolvidos, tá? Deixa eu diminuir aqui. Perfeito. Mais alguma dúvida? Lucas, pode perguntar, por favor. Primeiramente, é uma dica. Quem tiver com o livro aí, na página 654, tem as fórmulas gerais de derivada, entendeu? Aí fica até mais fácil. Tem lá da regra da cadeia, regra do produto. Aí tá tudo juntinho, aí fica até mais fácil lá de quando você for procurar, entendeu? Abre numa aba aí qualquer e deixa lá, que aí você vai lá e confere de vez em quando qual que é a regra, né? Que aí você vai até gravando. E a minha dúvida, professor, na seção 3.8, é a questão 9C. Peraí, deixa eu só botar aqui. Alguém pediu a aula para botar os slides. Beleza. No final da aula eu coloco, tá, gente? Se tiver um tempinho aqui. Repete, por favor, que eu perdi aqui qual era o capítulo. Questão 3.8, 9C. Seção 3.8? Isso, 3.8, 9C. Eu vou colocar aqui. Não, pode deixar que eu vou colar. Eu tô falando pra rapaziada aqui do chat. Ah, tá. Questão 9C. 3.8. Perfeito. Deixa eu abrir aqui. 3.8. Passa esse escrito que você falou agora, né? Essa dica que você falou agora. 9C. A meia-vida do Césio, não é isso? Sobre isso? Tá. Deve ser isso aí mesmo, professor. É que eu não tô com o livro aqui, não. Não, perfeito. Eu vou colocar ela aqui, mas é a que eu peguei aqui. A do Césio mesmo, tá certo. A do Césio mesmo. Isso. Tem negócio aí de 30 gramas, não é isso? Acho que é isso. É isso mesmo. Ele é bem... Parece ser bem parecido com o exercício resolvido que a gente fez na aula. Sim, é bem fácil, entendeu? Só que mas talvez a letra C, né, já não, o exercício resolvido vocês viram fazer, na hora de fazer é outra coisa. Né? Não, sim, mas essa 9C, tipo assim, eu fiz conforme tá no livro, entendeu? Mas aí quando chegou no final, deu um resultado que não era para dar, entendeu? É por isso que eu quero ver o que eu tô fazendo de errado. A resposta seria 199,3 anos?
E isso, acho que é isso mesmo, acho que é isso A que mesmo. você achou ou a que tá errada? Não, a resposta certa seria 199, se eu não me engano. Alguma Tá. coisa assim. Vocês querem, quem não perguntou, quer que eu faça a questão inteira ou eu pulo já direto para C? Eu deixo o pessoal se manifestar aí, porque às vezes só a C vai ficar a galera boiando também. Ah, ok, ok. Eu acho que eu vou fazer tudo. Então, beleza, eu vou fazer ela toda. É só para saber, porque assim, eu posso pular direto para C, né? Sim, Mas aí às sim. vezes vai ficar me boiando quem não tem, né? Então a gente viu que para meia-vida, né, de massa, assim como crescimento populacional, etc., a gente vai usar uma função, né, do tipo YT, que a população inicial, ou a massa inicial, né, nesse caso, exponencial de KT. Então a gente vai usar uma função desse tipo, onde o K pode ser positivo, negativo, esse Y0 pode ser a posição inicial, ou a população inicial, ou a massa inicial, mas desse jeito, né? A cara da função que representa a meia-vida. Nesse caso, como ele já falou que seria 100 miligramas, essa condição inicial, a gente já pode substituir 100 aqui, né? E manter o E de KT. Então, com os outros dados, né, que ele se deu, ó, com a meia-vida que é 30 anos, né, a gente já vai usar essa informação para encontrar a expressão geral, né, que seria encontrar o K. Então, a gente sabe que no Y, né, no tempo de 30 anos, né, nós teríamos, nesse caso, né, uma meia-vida de 1 sobre 100. Né? Então, a gente teria isso aqui sendo igual a 100 sobre 2, desculpa, 100 elevado a 30K, né, que é o substituindo T igual a 30, né? 30K, e isso tem que valer metade, porque a meia-vida é o tempo para ele cair para metade a quantidade da massa, né, desse isótopo, né, desse Césio. Então, essa é a condição inicial que o problema deu, né? Vamos falar aqui, né? A condição inicial que esses problemas vão dar, inicial, para achar o K, tá? E esse daqui geralmente vai ser esse Y inicial, esse termo inicial, só precisa já ir aprendendo a identificar. Então aqui agora é só uma manipulação, né? O 100 aqui vai cortar com o 100 daqui, né? Então a gente vai ter E elevado a K é igual a meio. A gente vai usar aquela ideia de aplicar o ln dos dois lados, né? Ao fazer isso, aqui a gente encontra K, e aqui vai ser ln de meio, que é igual a ln de 2 elevado a menos 1, né? Que é igual a menos ln de 2. Então a gente já vê que o K é negativo e vale, nesse caso, né? Menos ln de 2. Então a gente poderia, ao substituir na nossa expressão agora, y de t vai ser igual a 100 exponencial de menos ln de 2 vezes t. Essa parte que a gente tem o exponencial, né, de menos ln de 2, a gente pode simplificar. Mas peraí que ficou faltando algum termo aqui. Faltou o 30, não é não? É o 30K. 30. Desculpa, daqui para cá eu tô vendo que tá faltando alguma coisa. Então, calma aí, onde é que eu perdi o 30? Foi aqui, ó. Foi no meio do caminho, na verdade, né? O 30 estaria aqui, né? 30 estaria aqui. Deixa eu apagar, então. Me mostrando 30 aqui no caminho. Vamos apagar para não ficar confuso. Melhorar isso aqui. Então, a gente ficou com a expressão E elevado a 30K, né? Daqui de cima, é igual a... Deixa eu afastar esse meio. Meio. Aplicamos agora sim. O ln aqui. O ln aqui. Agora sim, a gente tem 30K é igual a ln de meio, que é igual a ln de 2 a menos 1, que é igual a menos ln de 2, né? Então,
Isso. Então, K... Perdi aqui. Então, K seria menos ln de 2 sobre 30, né? Vou melhorar aqui. Sobre 30. E a gente pode substituir agora esse K na nossa expressão geral, né? Y de t vai ser igual a 100 exponencial, né, de menos ln de 2 sobre 30 vezes t, né? E como a gente tem um exponencial de um ln, o exponencial de ln, né, faz cair o 2. Então, esse aqui vai virar 100 com 2, né, elevado a menos t sobre 30. Opa. Deixa eu melhorar aqui, que ficou ruim a letra, né? Essa seria a letra A, né? A expressão geral para a massa remanescente para qualquer T em anos, né? 100, que está em miligramas, vezes 2 elevado a menos T sobre 30. Na letra B, quanto da amostra restará depois de 100 anos? Então, só substituir, né? T igual a 100, já que está em anos. Então, isso aqui vai dar 100. 2 elevado a menos 100 dividido por 30. Ao resolver essa expressão, a gente encontraria 9,92 isso, mg. 9,92 miligramas. Isso aí, mg. Ótimo, obrigado. Na letra C, ele quer saber quanto tempo restará apenas 1 grama. Então, agora a pergunta é, o y no tempo de quanto vai ser igual a 1? Né? Aí a gente pega a expressão geral, 100, 2 elevado a menos t sobre 30. Né? Então, a gente tem que descobrir agora quem que seria, né, esse t para que esse produto aqui, né, esse produto com esse expoente aqui, valia isso. Deixa eu apagar aqui, só melhorar essa expressão aqui, que ficou garranchado. Menos t sobre 30. Então, uma das formas de fazer isso, né, novamente, a gente poderia, nesse caso, né, tirar o ln dos dois lados, né, da mesma forma. Deixa eu só ver uma coisa aqui, era perfeito. Então, tirando o ln dos dois lados, antes disso eu posso passar o 100 para cá para ficar mais fácil de ver. Então, vai ficar 1 sobre 100. Vou inverter, né? Deixa mais fácil assim. 2 elevado a menos t sobre 30 é igual a 1 sobre 100. Aí a gente pode vir aqui, né, da mesma forma, e tirar o ln dos dois lados. Então, aqui eu vou fazer o ln do lado de cá, e aqui o ln do lado de cá. Ao fazer isso, né, desse lado esquerdo, nós vamos encontrar nessa expressão, né, menos ln de 2, né, vezes t sobre 30, né, caiu o expoente, e do lado de cá vai ser ln de 100. 1 sobre 100. Podemos agora dar agora a ideia seria isolar o t, né? Aí entra mais uma propriedade de logaritmos aqui nessa parte. Ficaria... Vamos manipular isso aqui mais um pouquinho para ficar mais fácil. Então, isso aqui seria ln de 100 elevado a menos 1, que é igual a menos ln de 100. Então, eu tenho menos aqui, passando 30 multiplicando para lá, eu teria menos 30, né? Aqui em cima. Aqui eu teria, então, o ln de 100, ou eu já tinha menos do lado de cá? Não, porque eu acho que eu... certo. Tá bom. Porque agora que eu estou vendo aqui, ó, ficou menos do lado de cá e menos do lado de cá, né? Então, eu poderia ignorar esse negativo agora. Então, vai ficar ln de 100, né, dividido por ln de 2,
vezes 30, né? Deixa eu apagar tudo aqui. Então, ó, o 30 passa multiplicando para lá, e aqui ficou ln de 100 sobre ln de 2, né? Então, isso daqui daria, se fazer a conta aí, daria 199,3 anos. Né? Aí, essa passagem aí daqui, né? Se alguém for em dúvida, é aquela propriedade de polinômio que a gente viu. Essa passagem aqui, né? Que o ln de b elevado a k era igual, né? É isso? ln de b elevado a k? Isso. Era 1 sobre k, né? 1 sobre k. Ou era k ln de b, né? Da k ln de b. Isso. Passando o k para cá, né? Então, na hora que eu tiro o ln, esse expoente pode passar para cá multiplicando, e eu fico só com ln de 2, tá? Então, essa passagem aqui, se parecer muito confusa, só foi feito isso, tá? Ao tirar o ln, o menos t sobre 30 cai para frente do ln, e sobrou o ln de 2. Perfeito, Lucas? Sim, sim, perfeito. Professor, então no caso, é por causa que igual, no exercício, né? Lá fala, o exemplo do exercício, falava que, no caso, aí tá y, né? No caso é y aí, era igual a 1. Y de t, né? É igual a 1. Não, igual a 1 não, era igual a 30. A pergunta qual que é o tempo que eu preciso para o y, que seria a minha massa, nesse tempo, virar 1? Não, sim, essa parte eu entendi. No exemplo lá, no caso do exemplo lá, é 30. E o Isso, 30, tá. ele transformou em 0,3. Por que ele fez isso, então? Aí tem que ler. Talvez ele pegou o 30, né, e dividiu por 100, né, que tá do lado de cá. Só talvez ele passou dividindo para cá antes. Igual eu mantive ele aqui, em vez disso ele passou dividindo, entendeu? Ah, ok. Não, assim, eu tenho que ver lá, né, mas eu imagino que se por 30,0,3, a única forma é ser dividido por 100, né? Sim, Então sim. devia ter um 100 em algum momento lá que ele passou dividindo. Sim, foi o que eu fiz então, e pelo visto deu errado aqui no meu. O meu não deu isso aí, não. Eu vou consertar, ficou bom. Mas você viu que a única, assim, Sim, as sim. propriedades que a gente usou aqui do LN, basicamente foi cair o denominador, né? Uhum. Não, isso aí sim, eu não entendi. Mas tem outras formas de fazer, não precisaria ter colocado o 100 em cima, poderia ser 0,01, se não usasse essa propriedade para cortar o menos, aí seria negativo, né? Tem vários caminhos para chegar a isso, mas o importante é chegar num valor numérico que você substitui na calculadora, né? No caso de ser 0,01, ele teria que ser LN de 0,01, não, né? Isso, exatamente. Se você não tirasse, igual eu fiz aqui, o menos para fora, aí ficaria menos 30 ln de 0,01 sobre ln de 2. Ué, pois é, eu fiz esse cálculo aí, deu errado, professor. Tava dando 99, por isso que eu, entendeu? Aí eu entendi. Entendeu agora? Deveria dar a mesma resposta. Eu não sei se o ln de 001, deixa eu olhar aqui na calculadora, ln de 0,01. Deu negativo, ó. Deu menos 4,6. Aí menos 4,6 dividido pelo ln de 2. Quer dizer, eu acho que você calculou errado na calculadora. Vamos ver aqui, ó. Deu menos 6,64 vezes 30. Vezes menos 30, né, nesse caso. Ah, sim. Não, deu o mesmo valor. Deu o mesmo valor que deu aqui? Porra, eu quebrei a cabeça pra nada então, professor? Não, foi a calculadora, tá? Às vezes a hora de julgar, né? Se essa expressão aqui, eu fiz aqui agora, né? Se fosse menos 30, ln de 0,01 sobre ln de 2, dá o mesmo resultado. Tá? Então eu fiz o cálculo todo certinho, entendeu? Só na parte de colocar o resultado, então eu devo estar por isso que eu errado. Eu peço para vocês, né? Já falei com as outras turmas também, que o ideal é vocês mostrarem todas as contas, porque ó, você fez até aqui certo, errou aqui, é total para mim. Agora, deu um jump aqui no meio do caminho, sei lá, passou dessa expressão aqui para cá, e tá errado, aí é 0, porque eu não sei o que errou, entendeu? Mas não, sim, mas eu não jumpei, não. Eu parei igual tá aqui, tá vendo? O meu tá menos 30 ln de 0,01 dividido por ln de 2. Perfeito. Eu parei, foi ainda, entendeu? Perfeito.
Não, Ok. mas mesmo que você calculasse errado e botasse 99,3, se tá todas as contas certas e na hora de jogar na calculadora vocês erraram, eu ignoro esses erros, tá? Ok. Então, por isso que é bom deixar o passo a passo, Uhum. abrir o que foi feito, né? Para ficar mais fácil vocês conferirem e ficar mais fácil de eu achar o erro e, não, vamos supor que numa passagem aqui no meio do caminho, caiu com o sinal certo, mas na hora que copiou a expressão embaixo, esqueceu de carregar o sinal que estava certo em cima. Aí foi um erro de atenção. Aí eu tiro muito pouco ponto, entendeu? Eu consigo ver pelo erro de vocês se foi um erro porque não sabe o que está fazendo ou se foi um erro de atenção. Em geral, dá para Sim. perceber isso. Aí é bom Ok. vocês fazerem o passo a passo mesmo, tá? Até Igual porque não existe prova só com a resposta, né? Você não vai só colar a resposta lá. Tipo assim, eu queria perguntar mais uma, vou ter que esperar agora no caso? Né? Se não tiver ninguém com a mão aberta aqui, ninguém perguntou nada, pode perguntar. Tá aberto aí. Beleza. Então vou perguntar outra. É na mesma sessão, agora é a 19. É a 19. Tá. Eu fiquei com dúvida na fórmula. Perfeito. Vamos abrir aqui. Vou colar ela aqui, só um minuto. Professor, Sim? antes de você pensar lá, no final aí, se eu quisesse colocar outro log sem ser ln, daria a mesma coisa? Por exemplo, log na base 10 de 100 sobre Então, log. aqui daria também. Sim, daria. É porque se tiver o expoente E, o ln é que faz cair o E, né? Aí na base 10, você vai ter que fazer o cálculo de log na base 10, nesse caso, né? O que eu quero dizer assim, né? O log da base 10 do E não é igual a 1. Não só cai o expoente, entendeu? O ln, ele faz com que, quando você tem o E, né? Especificamente, né? Igual a gente viu aqui no... deixa eu abrir aqui, que é melhor para você especificar. Mas Poderia então, ser usado o log, sim. Só que nesse caso específico daqui, ó, o ln de E some, tá vendo? Se fosse o log da base 10, ia ficar log de E. Não sei se deu para entender. Por exemplo, nessa parte aqui, por exemplo, ó, deixa eu deixar um asterisco aqui. Ó. Nessa parte aqui, por exemplo, se você fizesse, né, log de E 30K, você ia virar que isso aqui vai ser 30K log de E. Entendeu? Aí você teria que calcular o log de E. Porque você está usando a base 10. Agora, o ln de E é igual a 1. Entendeu a diferença? Não. Entendi, mas eu tô querendo dizer, tipo, no caso dessa C aí, que não mexeu com E. No caso da C, pouco importa, porque não tem E aqui. Então, o log dos dois lados dá na mesma. Tem que dar a mesma resposta. Então, se, por exemplo, no final ali, no lugar de ln de 100, ficasse, por exemplo, ln de 64. Aí eu poderia, se eu quisesse jogar na base 2 ali, que eu conseguiria já fazer à mão, sem precisar da calculadora, né? Sim. Poderia. Entendi, então, obrigado. Pode ir para a dúvida. Você joga o log, o logaritmo, só para usar essas propriedades de cair o expoente e tirar o t aqui do expoente, só para isso. Aí se é o ln, se é o log, não tem problema. Mas nesse caso, quando você tem a base E, o ln de E é igual a 1, então simplifica mais a sua conta. Porque senão você vai ter que carregar esse log E aqui e calcular o log de E na base 10. Entendeu? Entendi. Até falando para ele, na seção 3.6, lá no início, fala porque eles costumam usar mais o ln do que o do log. Porque fala que o do ln é mais simples para acaba derivação. Desculpa, então a gente ia aí para... 19, 3.8. Copiar ali, só um minuto. Então, continuamos na seção 3.8. Então, a ideia seria, né? 19, é isso mesmo? Sim, tá certo. Tá. Se 3 mil são investidos a 5% de juros,
encontre o valor do investimento nos 5 anos para juros capitalizados anualmente, semestralmente, mensalmente, semanalmente, diariamente, continuamente. E depois, letra B, se A for a quantia do investimento no tempo T para o caso, escreva uma equação diferencial uma condição que seria satisfeita. Né? A gente acabou, eu não passei nessa parte dos modelos econômicos, né? Eu posso abrir a sessão se vocês preferirem, né? Mas a equação que regeria isso seria do tipo a gente pode abrir o livro aqui agora, né? A0, 1 mais R sobre N, NT. Né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui do lado do livro. Acho que no primeiro momento eu tinha preparado para passar na aula para vocês. Peraí, só um minutinho. Lei de resfriamento de Newton, juros capitalizados continuamente. Deixa eu abrir aqui, colar, né, na verdade, isso aqui. Para ficar mais fácil para quem não viu essa parte da matéria. Peraí, só um minuto. Deixa eu só copiar aqui o texto. Então, nesse exemplo que está aqui, né? Aí. Aqui. Então, aqui, ó, nessa sessão, deixa eu arredar isso para lá. Um pouco, talvez. Vou deixar aqui o exemplo dessa sessão, né? Então, seria, né, a ideia de um juros capitalizado continuamente, né? E, em geral, né, a gente tem essa quantia. Então, só para a gente simplificar, né, desse próprio exemplo, para tirar os valores do que seria cada constante, né? Vamos pegar esse exemplo direto aqui. Então, se a gente tem R$1.000 investidos a 6% de juros capitalizados, né, anualmente, depois de um ano o investimento será esse. Depois de 2 anos valerá esse. Depois de T anos valerá isso elevado a T. Só para ver como que ele vai crescendo 1,06, né, a cada ano a mais. Então, em geral, se uma quantia A0 for investida, então A0 seria a quantia investida. Só para não ficar só substituindo números aqui, vocês boiarem, tá? Há uma taxa de juros R, então R seria a taxa de juros. Vou me arranjar aqui. Juros. Depois de T anos, né? Então, T. Vou botar entre parênteses aqui, tá? R. Quantia investida seria esse A0. Obviamente que o T é o tempo em anos. Esse caso, né? Basicamente é isso, né? Onde capitalização vai ser, digamos, N vezes um ano. Então, N seria a frequência da capitalização. Né? Só para colocar aqui, então, para fechar. E o N seria a frequência da capitalização. Seria o N. Então, nesse exemplo 4 do livro, que eu acabei não fazendo ele com vocês, ele chega nessa equação, né, usa essa equação e mostra mais ou menos o passo a passo dele. Então, num primeiro momento, nessa letra a gente vai usar a mesma expressão, né, desse exemplo, onde no nosso caso, né, o A0 nosso vai ser os $3.000, euros, $3.000, né?
Nossa taxa R de 5% é o 0,05, né? E o tempo é igual a de 5 anos, né? Que ele quer saber. Então, se puder fazer questão 30, eu tive um pouco de cuidado. Tá, perfeito. A gente bota na lista aí. Então, a primeira ideia seria responder cada item, né? Então, anualmente, né? Nesse primeiro caso, o nosso N vai ser igual a 1. Semestralmente, né? Que seria a frequência, a nossa frequência seria 2 vezes. Né? Mensalmente, eu acho que talvez isso aqui já até responda, né? O N vai ser igual a 12. Semanalmente, o nosso N vai ser igual a semanalmente, 52, né? E diariamente, nosso N seria 365. E continuamente é o 6. Nesse caso, né? O N seria infinito? Deixa eu pensar aqui. Não, continuamente não é essa equação, né? Aí, se for continuamente, ela vai ser do tipo... ela vai ficar desse tipo aqui, né? R mais elevado a T, né? Então, ela viraria... A expressão que a gente usaria seria do tipo, né? Vamos fazer esse último aqui, né? Ficaria do tipo A igual, né, aos 3.000 exponencial de 0,05 vezes 5. Né? O restante, eu vou fazer um dos casos aqui, a gente pode fazer o N igual a 1, por exemplo, vou mostrar aqui, né? Seria simplesmente substituindo essa equação, né? O A seria 3.000 vezes 1 mais 0,05 dividido por 1, que é o N, vezes 1, vezes o tempo, que é de 5 anos. Esse primeiro caso aqui sairia 3.828,84. E aqui daria 3.852. Ô, professor, não vai atrapalhar o seu raciocínio, não? Eu poderia até, no caso ali da equação principal, eu poderia colocar A, aí eu poderia colocar A entre parênteses T, ou não? Desculpa, A entre parênteses T onde aqui? Esse aqui? Aqui Isso. pode, lógico. Aí, no caso, eu colocaria 5, correto? Isso, você fala essa expressão CA de T, né? Isso. Exatamente, porque N é constante, né? Depende do valor que você quer saber. Uhum. R é a taxa de juros que é constante, então a única variável independente aqui é o T, né? Poderia. Ok. Sim, beleza. Poderia sim, tá certinho. Essa é a letra A, tinha a letra B? Professor, Sim? por que considera o ano como n igual a 1? Porque aqui o ano, que é essa frequência de capitalização, era dada quantas vezes que que foi feita essa frequência. No primeiro caso é anualmente, né? Então é uma vez por ano. Né? A frequência em anos, né? Porque a gente olhando pelo exemplo dos juros capitalizados, né? Então, depois de ter anos, né? Não sei se você está vendo aqui do lado direito, né? Usualmente os juros são capitalizados com mais frequência, digamos, N vezes em um ano. Né? Se a gente tiver um período de capitalização maior, então vai ter NT períodos. Né? Então esse N, ele é a frequência que você tem em um ano. Entendeu? Entendi. Então é por determinação, aí já é o ano. Exatamente, pela forma que foi montada a equação, né?
Então, se for uma vez por ano, o N é igual a 1, porque é sempre a frequência em um ano. Se for 2 vezes no ano, a frequência é 2. Se for 12 vezes, por isso que ele oscilou desse jeito. Tá? Vamos para a letra B. Então, B ele quer saber exatamente, talvez, o que o Lucas já perguntou aí, né? Se A de T for contido investimento no tempo T, para o caso da paralisação contínua, né, que seria essa expressão, escreva uma equação diferencial que seria satisfeita A de T. Né? Então, se esse é nosso A de T, na letra B, né, ele quer saber qual que seria a taxa de variação desse A no tempo. Né? Então, se a gente derivar uma função desse tipo, né, nesse caso dA dt, né, uma forma de fazer a condição inicial seria que ele seria 0,05, né, que seria a nossa taxa de juros R, né, vezes a própria expressão do A, né, vezes o próprio A de T, a própria função A, e a condição inicial seria que o A, no tempo zero, né, ou seja, inicialmente, né, o investido, seria os $3.000. Né? Então, a condição que deveria ser satisfeita para a gente chegar numa expressão parecida com essa seria isso, né? Que a taxa de variação ela é de 0,05 vezes vezes a própria função A, né? E a condição inicial, deixa eu anotar aqui. A condição inicial T igual a 0 seria essa. Né? Nisso, então, porque se vocês... Deixa eu ver se ele... esse já é o valor que ele acha, tá, gente? No limite, né? Com a capitalização contínua. Eu vou botar a expressão aí para vocês. Ó, que ele faz essa dedução toda formal aqui no livro. Eu vou colar aqui para ficar mais fácil. Calma aí. Que eu não vou reescrever isso aqui tudo para vocês, tá? Aí eu vou tentar explicar. Porque realmente isso aqui talvez só uma falha. A falha não, né? É difícil da gente dar todos os exemplos que tem no livro no tempo que a gente tem, né? Deixa eu passar para frente aqui no slide. Não, mas tá de boa, pessoal. Tipo, para entender ela é bem fácil. Eu só perguntei que eu fiquei na dúvida desse A, entendeu? A entre parênteses e o Beleza. T. Mas assim, você leu a sessão, lógico, mas aí para quem não leu, né, a justificativa da gente ter chegado nessa expressão no final, né, para N contínua, é essa dedução que ele faz aqui, né? Então ele pega a mesma expressão que a gente usou inicialmente, ó, essa daqui, A0, 1 mais R sobre N, N de T, e aí ao fazer o limite dela com N para infinito, ela vira uma expressão do tipo A0 é de RT. Então ela vira aqui, né? Só para não ficar muito solto aqui, né? Então isso aqui, né? Para N tendendo a infinito, né? A gente vai ter uma expressão A de T, que ela vai ser igual a 0. Vou voltar aqui, né? Vai ser do tipo, ó, A0 é de RT. Elevado a RT. Tá? Então, é essa expressão aqui que foi utilizada nessa parte. E aqui, da mesma forma, né, na condição B, né, foi utilizado essa mesma equação que está aqui. Tá? Se derivarmos essa função, porque já é a parte contínua, né, se a gente deriva essa expressão, então derivando A sendo A de T igual a A0 é de RT, né? Ao derivar isso em relação ao tempo, né, usando a regra da cadeia, isso daqui vai dar o próprio, a gente pode abrir aqui, R de A de T. Né? Lá vai cair o expoente, então ele vai dar o próprio R A de T. A derivada, né? Nesse caso aqui é a A de T'. Beleza?
Aí talvez a dificuldade é um pouco porque eu não fiz em sala com vocês, então teria que ler com bastante calma a sessão, né? Para fazer essas conjecturas. Eu vou até botar aqui, né? Usado na sessão. Usado. Opa. Complemento. Qual que era a questão mesmo? Da questão 19. Na questão 19, seção 3.8. Vamos então para a próxima. Deixa eu só ver quem falou. Se puder fazer a questão 30 da sessão 3.7. Deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá. 3.7. 30. Deixa eu dar um zoom. Ótimo. Eu capciosamente marquei muitas de física, né? Eu tenho até mais facilidade para resolver. Deixa eu dividir essa questão em duas partes para caber melhor lá. Então, vou colar aqui a primeira. Vou pegar uma segunda. Você pediu alguma questão específica ou foi... Deixa eu só abrir aqui. Ou foi a... Se puder fazer 30 da sessão 3.7, um pouco de dificuldade na interpretação dela na letra B. Vamos ver aqui a questão. Então, a frequência de vibração de uma corda de violino é dada por isso, né? Onde L é o comprimento, T a tensão, ρ a densidade linear da corda. Então, isso aí está nessa referência. Encontre a taxa de variação da frequência em relação ao comprimento, a tensão, a densidade, ou seja, vocês vão derivar em relação a cada uma dessas variáveis. Faço a letra A. Apesar de eu entendi que o problema foi mais na interpretação, né, da letra B, mas a turma prefere que eu faça a letra A também, para não ficar só a letra B, até porque vai ter que usar as expressões, né? Ou pulo para a letra B e já uso direto? Pode fazer a letra A para ficar mais claro. Completa, né? Para ficar completa. Então, na letra... Peraí, travou meu computador aqui. É isso. Então, na letra A, né? Dessa questão... Onde é que eu tirei ela aqui? Da questão 30. A primeira ideia seria descrever, né, em relação a cada uma dessas variáveis, né? Então, a gente poderia isolar e depois derivar em relação a ela. Então, no primeiro, letra A, na I, ele quer em relação ao comprimento. Então, T e ρ são constantes. Então, T e ρ não vai participar da derivada da minha expressão. Então, eu poderia escrever essa minha expressão, por exemplo, né, como sendo a constante T sobre ρ, não vai mudar o caráter dela, lógico. Ou, melhor ainda, né, 1 sobre 2 raiz da tensão sobre a densidade, e aqui eu vou ter o nosso L a menos 1, né, que seria a nossa variável que a gente vai derivar. Então, a derivada, considerando que é constante, eu posso fazer a derivada assim, né? Se o restante não fosse constante, vai fazer o del, né? Então, o del, a derivada na nossa função em relação a L é o quê? É a derivada somente de L a menos 1, o restante é constante, sai da derivada. Qual que seria a derivada de L a menos 1? Cai o menos 1, né? Que é o expoente, e subtrai 1 daqui. Então, ela iria virar menos 1 sobre 2L ao quadrado, raiz da tensão sobre ρ. Precisa abrir... vocês acham que é bom abrir essa derivada ou está tranquilo para vocês? Precisa abrir a derivada de L a menos 1? Ou vocês aceitam que ou vocês conseguem visualizar que essa derivada vale menos 1 sobre L2? Né? A derivada só dessa função aqui. Tá tranquilo ou vocês querem que abra?
Abre aí até. Não demora muito para fazer também, né? Por favor. Tá. Então aqui, né, seria, aumentando uma linha, né, seria que a derivada dessa função em relação a L, ela vai ser 1 sobre 2 t sobre ρ, a raiz, né, vezes a derivada de L é menos 1 em relação a L. Então, a regra do produto, né, isso aqui vai ficar t sobre ρ, então vai cair menos 1, né, que é o expoente, L a menos 2. Então, é basicamente isso. Então, isso aqui, né, vai virar negativo, L a menos 2 é 1 sobre L ao quadrado, e aí a gente chega na expressão de cima. Tá bom? Então, ficou negativo por causa disso, né? Caiu o expoente menos 1, subtrai 1 daqui de cima, que era menos 1, virou menos 2. L a menos 2 é 1 sobre L2. Vamos para o próximo. Então, esse aqui foi o I. Aqui a gente vai para o segundo. Em relação à tensão, então, nosso F seria agora 1 sobre 2 raiz de ρ, T, a tensão elevada a meio. Né? Aí a derivada de F em relação à tensão vai ser o quê? Vai cair o meio e a gente vai subtrair menos 1 daqui. Então vai ficar 1 sobre 2 raiz de ρ vezes meio vezes t elevado a menos meio. Dá para ver o raciocínio daqui para cá? Ou vocês querem que faz igual eu fiz em cima, né? Faz o DL, D meio, DT e mais uma linha para fazer. Ou deu para entender que eu pulei uma etapa aqui, né? Deixa eu fazer. Aí no próximo eu já começo a pular, para não ficar muito lento. Então aqui vai ficar a derivada em relação a T de T elevado a meio. Então isso vai dar meio raiz de ρ. Aí agora sim, cai o meio e subtrai 1 daqui. T elevado a menos meio. Então, isso aqui vai dar o T elevado a meio é igual a 1 sobre raiz de T. Então, isso vai dar 1 quarto raiz de ρt. Beleza? Eu sumi com o L aqui. Sumi, né? Desculpa, gente. O L estava aqui 1 sobre L, né? Ele não some, não, tá? Falta só manter o L, que era constante. Eu sumi da minha expressão aqui, né? Então, aqui era 2L. Aqui mantém 2L. O L é uma constante, mas ele não some, né? Então, fica 2L raiz de ρ. Aqui fica 2L ainda, só que na expressão, o L é uma constante, mas ele não some, né? Então fica 2L e no final fica 4L. Perfeito? Então esse é o item 2. O item 3 é a densidade linear. Então nosso F seria... É o mesmo F, tá, gente? Eu só estou isolando os termos que são constantes, né, para ficar mais fácil de ver a derivada de que a gente está fazendo. Então, aqui vai ficar a raiz de t sobre 2L e sobrou ρ elevado a menos meio. Né? 1 sobre ρ é igual a ρ elevado a menos meio. Né? Então, agora, a derivada de df em relação a ρ vai manter esse mesmo caso, né? Raiz de t sobre 2L, e a derivada de ρ elevado a menos meio é menos meio vezes ρ elevado a menos 3 meios. Tá? Então aqui eu já apliquei a derivada, tá? Eu pulei só essa etapa de escrever d dt, d de ρ de ρ elevado a menos meio, mas dá para entender que quando foi tirada a derivada foi somente desse termo, cai o menos meio, subtrai 1 do expoente. Então isso aqui vai virar menos meio com 1, né? Menos 1 quarto de L, raiz de T sobre raiz de 3 meios ou de 1,5, né? De ρ. Né? Ah, não, eu já botei a raiz aqui, não precisa carregar
3 meios de Rho. Mais fácil, né? O meio aqui que seria raiz, né? Ou seria assim, né? Ou raiz de Rho. Também daria certo. Mas aí vamos manter o expoente 3 meios, que é mais fácil de trabalhar depois. Peraí só um minuto aqui, tá, gente? Só para eu olhar uma coisa aqui e já retorno. Peraí, só um minutinho. Tá. Desculpa que eu só tive que verificar uma coisa aqui. Então, 1, 2, 3 tá feito, né? Na letra B agora, ele quer saber em relação à intensidade na nota. Eu vou até passar essa letra B para o outro slide, tá? Porque não vai dar para responder aqui. Eu não coloquei a seção aqui também, né, gente? Deixa eu escrever a seção aqui, porque senão fica difícil de achar o exercício. Esse é da 3.8, né? Tá. Então, na letra B, a gente vai basear para saber, né? De acordo com cada expressão dessa. Então, vamos... Será que eu consigo copiar e colar isso aqui? Não. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Então, na letra B, a ideia seria verificar cada expressão, né? Graficamente, vamos tentar fazer aqui. Então, a letra B, I, né? Vamos pegar cada expressão, né? Teria que copiar, né? Tá, eu vou ter que copiar na mão aqui, cada expressão que a gente chegou, em cada termo, que é ela que a gente vai avaliar. Então, a primeira... DF, DR, DF, DT, DF, DRO. Né? Sem a expressão fica difícil de analisar se é maior, se é menor. Então, vamos lá. DF, DT era 1 sobre 4L, raiz de T, Rho. Raiz DR em relação a Rho era menos raiz de T sobre 4L, ou elevado a 3 meios, e esse de cima daqui foi menos 1 sobre 2 L ao quadrado, raiz de T sobre Rho. Então, essas são as 3 expressões que a gente encontrou, né? E aí a análise seria em torno do que acontece, né? Com essas expressões, né? Em cada caso, né? O comportamento das funções, eu vou tentar fazer um esboço rápido aqui, né? Dessa função. A função f, né? Vamos voltar aqui só para eu copiar ela. Ela era 1 sobre 2L, T sobre Rho. Ela é 1 sobre 2L, T sobre Rho. Então, se a gente pode fazer graficamente para tentar ver isso, porque essas aqui são as derivadas, ou seja, a inclinação dessa expressão, né, para como que ela varia em relação a cada um. Né? Então, para ficar mais fácil de entender, a gente teria que ter essa função em relação a L, a mesma função em relação a T, e essa função em relação a Rho, como que ela varia. Em relação a L, né, ela vai cair, né, do tipo uma constante sobre L. Seria essa aqui a expressão dela. Em relação a tensão, né, ela vai ser uma função do tipo um outro K, né? Esse aqui é um K só para falar que é uma constante, tá? Proporcional à raiz de T. Então, ela teria esse comportamento e, no caso
daqui da 1 sobre raiz de t, né? Ela já vai ser uma função do tipo 1k3, né? Que obviamente tem os k's têm significado contrário sobre raiz de ρ. Então esse é se eu esboçasse o comportamento dessa função variando L seria assim, variando a tensão seria assim e variando a densidade seria desse jeito. Então ele quer saber quando o comprimento efetivo da corda é decrescido, né, colocando o dedo sobre ela de forma que uma porção menor da corda vibre, o que vai acontecer, né, com a frequência, né? Então, a primeira coisa que a gente vê é que a derivada ela é menor do que zero, né? Ela é negativa, não é isso? Então, né, significa que quando o L estiver diminuindo, né? Quando o L aqui estiver diminuindo, porque ó, quando você colocou o dedo sobre ela, você dividiu o L, né? Então, metade, igual no violão, né? Você tem a corda inteira vibrando. Se você botar o dedo no meio, você tem agora uma corda com tamanho menor. Então, na hora que o L diminuir nessa expressão, o que vai acontecer? Desculpa, nessa expressão daqui, né? Nesse caso, o F vai aumentar. Se a frequência vai aumentar, significa que você vai estar com uma nota que a gente fala que é mais alta. É isso que ele quer saber? Os sinais... Então, usa os sinais das derivadas para determinar o que acontece com a intensidade de uma nota, né? Então, nesse caso, essa expressão é menor do que zero, e se L diminui, né, significa que F... Não, se L diminui... Não, tá um garrancho, né? Então, se L diminui, significa que o F aumenta, logo uma nota mais alta. A nota é mais alta. Então, se o comprimento diminui, a frequência aumenta e a nota vai ser mais alta, né, nesse caso. Né? Dá para ver aqui, né? Para L's menores, a gente vai ter, né, F's maiores, né? Se a gente for com L para cá, para a esquerda, né? Na letra D, quando a tensão é aumentada, se digena a caravela. Então, você foi lá e apertou a inclinação, né? Agora, esse cara aqui já é maior do que zero, né? Lógico. E esse daqui é menor do que zero também. Então, nesse segundo caso, né? Se a gente aumenta o T, aumentando a tensão, a gente consegue ver aqui pela expressão que a frequência aumenta, né? Então, a variação da quantidade da tensão gera um valor também, né, de nota mais alta. Então, se T aumenta, F aumenta, né? E a nota é mais alta. Ou seja, a derivada está mostrando que a derivada é negativa, ou seja, as inclinações, né? Isso que quer dizer aqui, né? Essas inclinações, ó, são sempre negativas, né? Tirando esse final aqui, mas elas são sempre negativas, né? É o que dá para ver aqui. Essas aqui, as inclinações são todas positivas, né? Em qualquer ponto que você pegar. E da mesma forma, essas inclinações aqui são todas negativas também, né? E na última análise, então isso aqui seria para essa análise, isso seria para essa análise, vamos colocar aqui. Então, para o último caso, quando a densidade linear é aumentada, né? Então, ρ é aumentado, né? Então, se ρ aumenta, a gente consegue ver que a frequência diminui. E nesse caso, né, a nota é mais baixa. Isso poderia ser feito praticamente também, né, com um violão, para vocês tentarem ouvir isso, né? Ajudou? Desculpa que eu não estou ouvindo vocês. Eu ia pedir essa. Então, ótimo que deu para dois tirarem a dúvida, né? Nós estamos a 15 para as 9, então eu acho que dá para fazer mais uma aí. Alguém tem uma dúvida final? Eu acho que daria tempo da gente fazer mais uma questão.
Você poderia fazer 66. Deixa eu diminuir aqui. 66 dá 2,6. Vamos botar aqui. Ô, professor, Sim? Tá bem baixo o seu microfone, viu? Se você puder falar, não sei se o meu que tá baixo aqui. essa última questão que você fez, fazendo os gráficos, fazendo o K como constante, tem como fazer no GeoGebra desse jeito ou tem de ter valores? Pode fazer no GeoGebra desse jeito. Deixa eu abrir aqui. Desculpa, aqui. Pode fazer no GeoGebra, mas aqui é para mostrar que o quê, né? Se a gente está olhando só a dependência com L, nesse primeiro caso, né? Todo esse restante é constante, então é um K, né? Então você poderia fazer dependência de uma função de 1 sobre x. Aqui é a função de qualquer número vezes raiz de x, e aqui é a função de qualquer número sobre 1 sobre raiz de x. Entendeu? Entendi. Beleza. Aí teria esse comportamento. É mais ou menos para mostrar isso. Qualquer função de 1 sobre x vai funcionar assim. Alguma coisa sobre raiz desse jeito. E por aí vai. Então vamos lá. 2,6. Deixa eu copiar ela aqui. A questão 66. Ah, tá. Ela quer um gráfico. É para mostrar graficamente. Manda uma foto aqui. Não, não é graficamente não, né? Usa a definição, né? Peraí. Então, vamos fazer na mão, depois a gente vê a parte do gráfico, né? Seção 2,6. Deixa eu escrever aqui. Tá. Então a ideia seria, né, encontrar o limite dessa função, ilustrando a definição 7, encontrando os valores de n correspondam a um desvio, né, de 0,5 do valor encontrado para o valor da função e de 0,1, né? Então a gente precisa achar, né, n, né, de tal modo, né, que x seja maior ou igual a n, né? Então, no primeiro caso, né, o que a gente vai ter? A raiz de 4x ao quadrado mais 1 sobre x mais 1, né, que seria essa expressão, né, menos 2, ou o valor que a gente quer ver que a diferença seja menor do que 0,5, a diferença é menor do que 0,1. Então, esse valor aqui tem que ser menor do que 0,5 para essa parte A. Tá? Então, a gente poderia passar o 2, né? Somar 2. Então, esse módulo poderia ser trabalhado abrindo o módulo, né? E somando 2 dentro, fora dos dois lados, e a gente chegaria à expressão que essa expressão, né, tem que ser entre 1,5 e 2 mais 0,5 e 2. Né? Então, você soma 2 aqui dentro, soma 2 aqui fora, e faz que esse módulo, né, pode ser expresso, né, dessa forma, né, entre 1,2 e 2. Então agora, né, a gente teria que fazer um gráfico, né, vamos lá para o GeoGebra, né, essa parte daqui pelo menos. Deixa eu mudar a forma que eu estou compartilhando a tela. Eu acho que eu tinha colocado esse para não ficar... Deixa eu colocar a tela inteira. Eu acho que é melhor para vocês verem. GeoGebra.
Então, a ideia seria colocar as expressões. Deixa eu ver se eu dividir a tela, se vai ficar muito pequeno para vocês, pelo menos para eu conseguir escrever aqui, né? Então, a gente teria que escrever a função. Essa função toda, né? Então, vamos escrever ela aqui. Seria raiz, né? De 4x. X elevado ao quadrado. 2. Volta. Aí já tinha até o elevado a 2 aqui. Deixa eu ver um jeito melhor de escrever isso. X elevado a 2, melhor. Mais 1. Certo? Dividido por x mais 1. Ótimo. E aí a gente colocaria também, essa é uma expressão, vamos acrescentar mais uma aqui, que seria as expressões y igual a 2,5. Não gostou não, peraí. Isso. Dois e meio. E y igual 1,5. Meio, né? 1,5. Vou abrir aqui. Né? Então, no primeiro momento, né, a gente teria que ter a nossa janela, né, entre esses dois valores, né? Então, a gente está pegando o gráfico em 3 partes, né, nessa mesma janela, né, e a gente teria que ver qual que seria o valor, né, que daria para x, para ele ficar aqui dentro, né? E aí, o valor de x, né, teria que ver que ele tem uma função que é achar os pontos principais. Espera aí. Ferramentas, interseção dos objetos. Instrução de interseção de 2 ou mais objetos. Vamos lá, desse com esse. Então, achou o ponto A para nós. Vamos voltar aqui. Então, a interseção, ó, entre... Então, vocês entenderam? Aqui está em vermelho, y igual a 2,5. Em laranja, y igual a 1,5. Em azul, a nossa função, que eu escrevi aqui, né? Então, ele quer saber, para esse limite, qual que é o valor de n, né? Que faria a gente ter essa precisão de 0,5. Aí a gente viu que para ter essa precisão menor do que 0,5 na diferença entre o valor da função, né? E o valor que a gente quer do limite, a gente teria que encontrar o ponto dessa interseção. E aí o ponto dessa interseção está dando 2,82. Vocês estão conseguindo ver aqui, gente? Eu não sei se... Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso. Consigo, ó. Então, aqui, ó, a interseção entre essas expressões, né, me encontrou esse ponto de 2,82, né, e altura de... com a minha altura de 1,5. Então, a gente vê que podemos encontrar um n igual a 3, né, que seria o número inteiro mais próximo disso, que estaria sendo satisfeita essa primeira condição. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui para ficar mais didático e colocar isso lá. Peraí. Deixa eu diminuir. Deixa eu dar um zoom só nessa região aqui. Ótimo. E aí eu vou dar um print screen aqui na tela. Ou talvez nem precise... Coloco isso aqui no Paint, que aí fica mais fácil para vocês verem depois. E aí eu vou colar esse A. Fazer um gambiarra aqui. Ótimo.
E aí a gente pode tentar colar essa expressão lá, né? Talvez eu já coloque aqui para ficar mais fácil, né? Bota tudo lá. Esse aqui é nosso G. Esse aqui é nosso Y. E de azul é a nossa função. A gente não precisa pegar tudo, né? Acho que vai ficar grande para colocar lá. Então, peraí, vamos... Volta esse X para cá. Vamos colocar ele aqui. Aí fica todo mundo pertinho. Eu tiro só essa parte do gráfico. Coloco para vocês aqui. Perfeito? Então, nesse caso, né, eu preciso de um n de tal modo que x seja maior, né, ou igual a n. Então, a gente poderia escolher n igual a 3. Que aí, para qualquer valor de x maior ou igual a 3, a gente vai estar dentro desse intervalo. Né? Onde abaixo de 2,8, né, o erro vai ser maior do que 0,5. Né, a diferença entre a função e os valores. Então, essa seria a primeira parte. Vamos fazer a segunda, mas ela vai ser praticamente idêntica, né? A essa primeira. A única diferença é que a gente trabalharia, né, com 0,1. Ótimo. Então, a gente teria, né, nesse caso, né, que o módulo de raiz de 4x2 mais 1 sobre x mais 1. Nossa, aqui embaixo. 4x ao valor 1 sobre x mais 1. Né? O módulo disso teria que ser menor do que 0,1. Né? Então, a gente pode escrever, né? Se a gente... desculpa, menos 2, né? Faltou menos 2 aqui. Menos 2, né? Essa diferença entre o valor exato e o valor da aproximação tem que ser menor, né, do que 0,1. A gente pode escrever isso como sendo 1,9, a nossa expressão, sobre x mais 1, e aqui vai ficar 2,1. Então, da mesma forma, agora a gente só vai traçar nossas novas funções em 1,9 e 2,1 e ver como que isso vai reduzir. Então, como a gente já fez aqui, eu vou só alterar aqui que é mais fácil, né? 1,9 e aqui, e essa daqui seria 2,1. Melhor inverter, né, para ficar da mesma cor, o de cima e de baixo, né, para não ficar confuso depois. 2,1, 1,9. Aí a gente dá um zoom out aqui para saber onde é que a gente está pegando nossa função agora, né? E aí ela teria que ser pega lá na frente, né, agora, ó. Aí ele até já achou o ponto aqui pra gente, ó. Tá um pouco pior de enxergar, né? Não sei se vocês estão vendo, né? Mas como a gente aumentou bastante a precisão agora, a região que vai ficar próxima vai ser aqui na frente, né? Então vai ficar praticamente parecendo, né, na região contínua, né? Numa região que seja mais contínua. Então vou dar um zoom aqui, deixar um pedaço do azul aparecendo, deixa eu ver se eu consigo. Mas não vai ficar muito legal de enxergar, né? Vou assim? Posso deixar assim, gente? Talvez assim, ó. Tentar dar um zoom aqui, ó. Isso. Seria bom mexer na escala, não? Pra dar pra enxergar melhor? Então, mas aí você fala como? Se eu fizer assim, não dá pra ver. Se eu der um zoom aqui, vocês não vão ver nada, né? Aqui, ó. Vocês vão ver só as duas linhas, né? Não dá pra ver o azul, tá vendo? Eu quiser, tipo, esticar o X ou Y. Aí, tipo, vai mudar um pouco o formato do gráfico, mas vai dar pra... Pra ver melhor? Quiser. Como é que faz isso aí? Você que tá no comando aí. Como é que eu mexo no X aqui? Vou ver só... Eu aprendi a mexer nesse tem pouco tempo, assim. Eu não fiz quase nada.
Eu usei foi o clássico ainda. Foi tipo isso aí. Aí eu mexia, dava para mexer nesse bichinho aí de baixo, ou pra você escolher o X mínimo e o Y mínimo dos dois. Aí eu ia testando o que ficava melhor, Tá. para dar para enxergar. É 1:1, né? Vamos mexer nessa escala aqui, igual você falou. Primeiro. Não. Tentativa e erro, não é isso? Eu tava fazendo assim. Isso, tem razão. Aí, ó. Ótima sugestão. Ó, já tá dando para ver melhor, né? Isso aqui é só um fator de escala, tá, gente? Para ilustrar um pouco melhor. Talvez se eu botar 5 aqui, eu já... Ah, aí ficou igual, lógico. Ixi. Aí fica melhor de ver aqui, talvez um pouquinho mais, né? Vou tentar 10 aqui, exagerar. Opa. Ótimo. Aí, né? Realmente ficou melhor, né? Fica melhor assim, né, gente? Isso, ficou melhor. Boa ideia. É muito intuitivo o GeoGebra, tá, gente? Eu vou usando mais, vamos falar assim, sob a demanda dos alunos do que a minha demanda, né? Gráfica, né? Então eu aprendi a usar na época que eu dei o cálculo. Desculpa, cálculo não, né? Que eu dei equações diferenciais B para matemática. E aí a gente usou para solucionar a série de Fourier. Mas aí foi uma função específica, né? Que eu acabei aprendendo. E um tempinho sem usar. Então, aqui, eu colei aqui no Paint. Vamos fazer o mesmo esquema para ficar um pouquinho melhor, mais didático, né? Vamos colocar aqui a nossa expressão. Aqui o G. Aqui o valor de H. E aqui o valor da nossa interseção. Que agora virou 18, né? E a gente pode colar essa parte daqui. Essa parte B. E aí a gente resolve, né, que nesse caso, como tem que ser maior do que 18,6, né, N poderia ser igual a 19 ou maior, para a gente satisfazer, né, que X vai ser maior ou igual a N. Então, para qualquer X maior ou igual a N, igual a 19, ou seja, daqui para frente, a gente vai manter uma precisão do valor no limite de 0,1, que seria essa faixa que a gente está olhando em Y, né, em relação à função. Né? Talvez aqui não vai dar para ver tão bonito, né, mas no GeoGebra aqui dá para ver melhor. Vamos puxar para frente, ó. Então, em qualquer valor, ó, vamos olhar aqui, ó, qualquer valor acima de 20, a gente achou 1,8, mas nós estamos pegando x igual a 20. Ó, qualquer valor acima de 20, o valor da nossa função real vai variar de 0,1, que seria essas duas faixas que a gente marcou aqui, para infinito. Ó. Vou pegar aqui até no... Então, é qualquer valor mesmo. Ó. A gente pegar lá na frente, nós ainda vamos ter essa precisão de 0,1. Beleza? Eu acho que é isso, então. Eu vou já tentar agora, tá? Depois dessa aula. Sair. Vou parar a gravação, então vou tentar agora mesmo, depois da aula, já colocar para vocês